Muito bem, vamos começar nossa Belly Live com a professora Bruna. E daqui a pouco eu vou puxá-la para a live. Bem-vindo quem já está chegando. Já vou puxar a Bruna para ver se o convite chegou aí. Chegou! Oiê! Boa noite. Vamos ajeitar aqui. Nossa, tá muito baixo, meu Deus. Não conseguindo me ouvir? Tô bem baixinho, mas tá bom. Tá muito baixo. Tá dando interferência. Tô sentindo interferência no som. Agora, Melhorou? agora melhorou. Você tá me Melhorou? ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, então tá, melhorou. Tava oco o som, agora tá mais. Abriu. É, Abriu bem o tom? sim. Oi, bem, gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a professora Bruna por estar aqui na nossa Belly Live de julho. Muito obrigada, professora, pela sua presença, pelo conhecimento que você vai compartilhar conosco. A Bruna, gente, ela é uma criadora de conteúdo muito criativa, ela traz pautas muito interessantes para o mundo da dança. Eu gosto muito de compartilhar o trabalho da Bruna e hoje nós duas vamos fazer essa live bem interessante. Bruna, se apresente. Bom, meu nome é Bruna, fiz 30 anos esse ano, a idade do sucesso. Assim seja. Estou no ramo como professora há 2 anos. Sou um bebezinho na dança, mas eu acho que foram 2 anos muito bem vividos de experiências com a internet, no presencial. E, se Deus quiser, vai melhorar ainda mais. Ai, gente, graças a Deus. Gente, essa live nasceu de uma conversa entre eu e a Bruna, né? A Bruna como professora, eu como blogueira. Eu sou blogueira nesse mundo de Instagram, de internet, desde 2020, em outro assunto que também era artístico, né? Que eu sou artista plástica, para quem não sabe. E depois, quando eu criei a página Bailarinas do Oriente, nisso daí a gente conversou, eu e a Bruna, em criar uma daily live falando sobre essa questão do marketing para professoras, em que a professora Bruna vai falar sobre alguns detalhes, algumas observações que a gente tem que ter na hora de criar conteúdo, mostrar autoridade, trazer alunas, mostrar o nosso trabalho. E eu vou dizer o que eu aprendi com erros, porque sim, eu também errei e muito, e acertos nessa vida digital, gente, porque é complicado lidar com o algoritmo. Terrível. Professora Bruna, com a Bom, palavra. a gente separou aqui alguns temas e primeiro eu quero começar falando, fazendo uma pergunta bem reflexiva. O que é o marketing digital? Muita gente pensa que o marketing digital é você simplesmente postar o seu trabalho, divulgar o seu trabalho e atrair quem vai comprar de você. Sabe? Postar o valor final do seu trabalho, o que você faz. É isso, mas é muito além disso. Muito além disso. Então, eu gosto de começar falando a diferença dos tráfegos, né? O que é o tráfego pago e o tráfego orgânico. Talvez quem está aqui já conheça isso. O tráfego orgânico é aquela pessoa que chega naturalmente ali no seu perfil, né? Ou você segue, ela te segue de volta, ou ela vê um post seu, e conteúdo viral também atrai muito pessoas de tráfego orgânico. Então, o orgânico é aquele tráfego natural, que a pessoa está ali rolando e ela te encontra sem você investir nisso. Aí entra o tráfego pago, que são os anúncios patrocinados, que é aquele anúncio que você paga e aquela pessoa vem, você investiu.
para ela chegar até você. Então a gente precisa entender essa diferença do tráfego pago e o orgânico, tá? Quer citar algum ponto até aqui, Carol? Posso prosseguir? Sim. O que que eu observo, gente? É muito complicado você lidar com o algoritmo. Porque o algoritmo, esse robozinho que faz a engrenagem da rede social funcionar, gente, ele não joga limpo com a gente. Entendeu? Muitas das vezes, ele não divulga o nosso vídeo. Por vezes o vídeo é bom, mas parece que tem sempre ali um freio para ele não estourar. Então, furar a bolha é difícil. Por isso que eu acho, pela minha experiência, desde 2020 que eu estou no Instagram como uma blogueira, é muito interessante realmente você fazer o tráfego pago. Infelizmente. Eu gostaria de dizer que você, com excelente conteúdo, vai viralizar, mas não é assim que eu estou vendo funcionar, gente. Inclusive, em relação à nossa página, que é uma página comunitária e que divulga gratuitamente artistas e professoras, nós somos muito brecadas pelo Instagram. O Instagram não gosta da gente, porque eles querem que vocês paguem pela publicidade. Então a gente tem que jogar o jogo, gente, porque o perfil pode ser seu, mas a plataforma não é sua. Ela dita as regras. E tudo envolve. Dinheiro. Agora a gente está até com assinatura paga no Instagram. Então, existem questões que a gente precisa entender que você deve produzir conteúdo de qualidade dentro do seu nicho. Eu gosto muito dos teus conteúdos, Bruna. Eu me identifico muito com o que você cria, porque eu acho que você é uma mulher real e eu quero ver uma mulher real atrás da tela. Entende? Muito Eu bom. acho isso muito interessante. E a questão também de você não contar só com o algoritmo, entender que você precisa pagar ou impulsionar também. Infelizmente, gente, precisa. Muita gente chega para mim direto no feed do meu Instagram e do meu Facebook, mas está lá, patrocinado. A pessoa paga. Ela paga por essa entrega. Eu Exatamente. vejo, eu vejo isso muito. Tem um papo rolando aí, Carol, não sei se é verdade, talvez você já esteja mais antenada sobre, que se você paga um vídeo, se você faz um patrocinado de um vídeo que está dando muito bom no orgânico, eles te brecam Já ouvi isso. para pagar mais. Para pagar mais. Já ouvi isso. Então, assim, para quem já domina isso, se você tiver um vídeo muito bom, amiga, espera o Instagram parar de entregar para depois você investir nele. Porque se você investir, ele vai ver que você tem, ó, Vai querer ficar cobrando, né? senão eles vão derrubar a gente, vai cancelar a gente. Eu já sou cancelada pelo Instagram, gente. Eu já sofri cada coisa com a página, mas eu sou atrevida. Mas depois eu vou falar sobre isso. Mas, professora Bruna, eu quero que você nos diga mais, nos dê mais dicas de marketing como professora para atrair alunos. Então vamos lá, que a gente foi para um assunto um pouco mais avançado, mas voltando, vamos diferenciar, né, o tráfego pago do orgânico. Uma coisa muito importante sobre consumo de conteúdo. As pessoas, hoje em dia, elas buscam estímulos na internet. Então, a internet é o momento ali que pode ver, ai, nossa, preciso descansar. A gente pega o celular e. Então, geralmente, a gente se interessa por aquilo que supra alguma dor nossa. Tem gente que se interessa por conteúdos de humor, tem gente que se interessa por conteúdos emotivos, igual eu. Eu vivo chorando com o celular na mão. Então, as pessoas buscam estímulos na internet. Ninguém procura a internet para comprar nada de ninguém. Vamos ser sinceras. Pode ser que às vezes você tenha uma boa referência e fulano te indique, mas a pessoa que navega ali, ela não está ali disposta a comprar, ela está disposta a interagir com algo que ela acha legal, ver entretenimento e soluções. Isso é muito importante. As pessoas buscam soluções na internet. Vamos tirar de base nós. Às vezes é uma receita, como fazer tal coisa. Às vezes a gente precisa de alguma coisa do cotidiano.
Eu, esse tempo atrás, estava precisando fazer alguma coisa no celular, não sei o que era. O que, que a gente busca? Soluções na internet. Então, a gente precisa ter essa mentalidade de que as pessoas buscam soluções. Então, o que, que eu vou oferecer no meu perfil? É só o meu produto? Não. Eu vou oferecer interação, entretenimento e soluções para atrair pessoas interessadas no meu produto, tá? Algum ponto até aqui, Carol? Posso prosseguir? Então, nós temos o nicho e o subnicho. O que seria o nicho? Hoje, o nosso nicho é dança do ventre. Só que a gente precisa entender que só o nicho não define o que a gente está fazendo na internet e qual é o nosso trabalho. Beleza, você é uma professora de dança do ventre, mas qual é a sua persona? O que seria persona? Aquela pessoa ideal que compra de você. É uma iniciante, que é o meu caso? É uma pessoa que está começando, que está se sentindo perdida ali. Mas tem professoras que trabalham com alunas mais avançadas. Então, isso seria o subnicho. Então, o nicho é a dança do ventre, lá em cima, e o subnicho é aquelas partes. Então, quanto mais específica a gente é, melhor pra gente. Vou dar um exemplo aqui. Quem é a minha persona ideal? É a iniciante que está começando e aquela mulher que está procurando a dança para um alívio emocional. Aquela mulher que sofre ansiedade, que sofre depressão. Então, vê como que é específico. É Quanto mais verdade. a gente é, melhor pra gente. Aí vamos colocar aí uma professora que a persona dela é uma aluna avançada que quer participar de competição. Olha como é específico. Então, você precisa ter isso definido. O seu nicho é dança do ventre, certo? Mas quem é o seu subnicho? Para você ter uma comunicação muito certeira para quem é a sua persona. E também para atingir a parcela do mercado que você está procurando, seria isso? Exatamente. Muito Exatamente. interessante. Assim, existem controvérsias sobre aquela frase assim: quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Eu acredito, mas não fielmente, né? Assim, mas quanto mais objetiva a gente é, melhor. É que eu ainda tô querendo partir para um outro lado, de mulheres reais, que foi o que você falou no começo do vídeo. Uhum. Esses dias eu recebi um comentário de uma mulher assim: ai, eu sempre vejo mulher magrinha dançando. Então você imagina que poderoso isso. Eu que tenho propriedade nisso, que meu corpo é gordo, que eu defendo essa causa, coloca lá, dança do ventre para mulheres acima do peso, mulheres plus sizes, enfim, que sentem vergonha do seu corpo. Por isso que eu falo, quanto mais específico você é, maior a chance de você crescer o teu perfil, crescer o teu trabalho, né? E também entra a questão do foco, né, também. Quem que você quer atingir? Olha, professora, é verdade, porque eu sou muito público consumidor, não sou professora, eu sou aluna, então me vejam também como público consumidor. Então, eu procuro ver nos vídeos que eu assisto, nas professoras que eu acompanho, um pouco de mim mesma, um reflexo de mim, algo que eu consiga alcançar e não inalcançável, porque eu já vou fazer, tô perto de 40, tô perto de 40 anos. Minha coluna não é mais a mesma. Eu quero uma performance que seja real, possível para mim, palpável. A gente deve sonhar alto, mas para o sonho se realizar, o pezinho tem que estar no chão. Então, é isso que eu vejo. Em relação ao conteúdo que você falou, o que é que eu percebo aqui, gente? Isso não é para magoar ninguém, isso é, na verdade, para a gente refletir, aprender e evoluir. Muita gente não sabe criar conteúdo e é profissional. É profissional, é uma bailarina profissional, uma professora, mas não sabe usar a ferramenta das redes sociais que está aí. E hoje a rede social é o maior meio de comunicação do mundo, gente. Não dá para fugir disso, infelizmente.
Nem sempre a gente nasceu para ser blogueira, mas é uma coisa que você vai ter que aprender a ser se você quiser divulgar seu trabalho. Não tem como fugir das redes sociais para divulgar o nosso trabalho enquanto autônomos. Não tem jeito, gente. Então, por exemplo, o que eu observo, professora Bruna? Professoras que não criam conteúdos assim interessantes como você cria e me prende na tela, né? Porque você fala de assuntos interessantes da dança, da mulher, do corpo. E isso eu acho que atrai nós, mulheres comuns. Então eu sinto que falta um pouco isso. Não é para todo mundo criar conteúdo igual, é necessário ser diferente, ser criativo, mas eu estou falando de pessoas que não criam nada, entende? E quando elas filmam a turma, a sala de aula, mas elas não se filmam dançando. Você é a minha principal referência para querer estudar com você. E eu não estou te vendo dançando. Você não se filma dançando. Talvez como eu posso dizer, na correria do dia a dia, na falta de tempo, no cansaço, se tenha abandonado esse lado de se cuidar, ou nem se tenha aderido de se cuidar das redes sociais. Só que se você não se mostrar, fica difícil. Você precisa se mostrar dançando. Se mostre dançando, mostre o seu trabalho, mostre o seu workshop. Qual é teu público? Isso que você falou, isso é muito importante. Porque tem professora que dá aula para iniciante e tem professora que tem turma específica até só para professoras. Se divulgue. Por exemplo, nosso meio aqui de comunicação, que é o Bailarinas do Oriente, é um projeto gratuito, gente. Pode pedir colaboração também, você consegue sair da bolha da tua rede e alcançar um pouquinho mais de pessoas. Apesar de que isso é um outro assunto, de que o algoritmo persegue a gente, que é uma maravilha, mas a gente está aqui e está crescendo. A gente está conseguindo driblar o algoritmo, a gente está indo para quase 50 mil seguidores. Então, sim, é real e é possível. Eu estou vendo acontecer. Carol, tudo isso no tráfego orgânico, né? Tudo isso no tráfego orgânico. É um projeto solidário, então não tem por que eu pagar por publicidade, não faria sentido algum. Mas eu vejo muito aparecendo para mim publicidade paga, gente. Então é importante. E eu vejo, inclusive, exemplos de professoras que conseguem cuidar bem do seu perfil, entendem como esse jogo funciona. Elas fazem o tráfego pago, elas se filmam dançando, elas mostram o trabalho delas. Então elas cativam. Se você se esconder, ninguém vai te ver, você tem que se mostrar. Verdade. E eu tinha um pouquinho de dificuldade com essa questão de me gravar dançando. Aí eu falei assim, pera lá, meu perfil tá muito falante, porque eu sou muito falante. Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio também, né? Nem muito só falando, nem muito só dançando, porque o que eu vejo, olha que legal esse ponto que a gente vai entrar aqui. Muitas professoras que se postam só dançando. E infelizmente as pessoas precisam de uma conexão mais direta. As pessoas querem ouvir o seu posicionamento. O que você acha sobre tal assunto? Então, por isso, a parte falada, ela é muito importante também. E a gente precisa encontrar, assim, um equilíbrio. Nem muito de um, nem muito de outro. É verdade. Porque não tem fórmula pronta na internet. Não tem, gente. A gente aprende na porrada. Não tem fórmula pronta. Internet, isso que eu quero chegar também. Já vou lhe dar a fala, professora, só concluir meu raciocínio para não perdê-lo. Internet é campo minado. Então, muitas das vezes a gente faz um conteúdo, a gente pensa que vai dar um engajamento e não. E às vezes aquele que a gente achava que nem não explode. Então, é complicado, porque tem o gosto natural das pessoas e tem também um algoritmo que pode querer ou não querer entregar aquele vídeo. Então, é tentativa e erro até chegar no acerto. Também é isso. Outra coisa muito importante. Eu sou do público que gosta muito de conteúdo falado, porque eu gosto muito de aprender. Não é à toa que a gente tem uma biblioteca gratuita aqui. Eu gosto muito de aprender. Então, eu gosto muito de ouvir vocês. Eu amo ouvir vocês. Para mim, pro meu tipo de mercado, né? Pro meu tipo de público consumidor. Eu gosto muito de ouvir vocês.
E aí, nesse ponto também, e eu também me coloco aqui como alguém que precisa também melhorar nisso, estou melhorando, estudar antes de criar conteúdo, porque às vezes a gente cria conteúdo passando uma informação meio errada. Isso a gente vê por aí. Isso já aconteceu comigo, gente. Então, Meu Deus do céu. são informações equivocadas. Eu vou dar um exemplo. Um dia desse, eu publiquei uma bailarina que a nossa, que, para quem não sabe, nós somos colegas de Enigma, nós somos Nigmetes. Nós somos alunas da mestra Cláudia Sense, eu e a Bruna, somos coleguinhas do Enigma. Só estamos em turmas diferentes, mas somos coleguinhas do Enigma. Eu postei uma bailarina que ela citou no curso, e o nome dela é Roda. E eu postei Honda. Honda é marca de moto. Eu postei com esse. O próprio, sabe aquele negócio do WhatsApp que conserta? Ele consertou e colocou o nome dela Honda. E na pressa, no dia a dia, porque são muitas postagens, gente, passou assim. Aí eu, caramba! Então, gente, errar é humano. Eu já errei várias vezes. Mas o que que a gente faz? A gente procura melhorar, principalmente quando a gente identifica o erro. Fui lá, apaguei o post lá na frente, postei de novo e vou postar mais. Então, errar é humano, mas o que que eu digo para vocês, pelas próprias coisas que eu observo aqui de camarote nesse Instagram? Existem pessoas maravilhosas na internet e existem pessoas péssimas. Então, tem gente que, se você errar, vai adorar avacalhar com você. Então, procure também, além da sua missão como professora de não ensinar errado, ou como blogueira, né, de não ensinar errado, entenda que existe um público muito julgador na internet. E parece assim que as pessoas amam cancelar as outras. Fica esperando assim, sabe? Fica esperando um errinho ali para Agora. te empurrar pro mármore do inferno, amiga. Então, é isso que eu quero dizer, que eu também errei, eu também erro e procuro aprender, procuro melhorar. E, professora, eu não quero assumir muito a fala, eu quero que você fale também Ó, para você. diante disso que você falou, eu lembrei tanto da Cris Safira, que foi minha professora, Uhum. e me ensinou o método de como ser professora, e da Cláudia, da nossa mudariste. Maravilhoso. O que elas falam? Não tem essa coisa de certo e errado, assim, à risca. Mostre o seu posicionamento sobre aquele assunto, sabe? Não coloque nada como verdade absoluta, porque a internet ela é cruel nisso. Então, a gente tem que tomar cuidado no nosso conteúdo quando ele for muito assim, ensinando algo histórico, por exemplo, e deixar sempre claro que aquilo é a nossa visão sobre aquilo. Não assim, ó, é isso. Lá no ano de tal. Agora você falou, olha, eu acredito que a dança nasceu da fertilidade. Então, eu vou falar aqui um assunto assim que acontece muito, que tem muita polêmica, né? Uhum. Eu acredito que pode ter saído dos rituais de fertilidade, mas eu não estou afirmando aquilo. Então a gente precisa ter esse certo cuidado. Aquilo que a gente tem certeza, ok, né? Vai fundo. Mas aquilo que a gente não tem certeza, ou que a gente não estudou bem para isso, a gente evita entrar nesses tipos de polêmicas, né? É verdade. Porque aquilo, como eu disse, tem gente que só quer um pé para te detonar a tua autoestima. Então Olha, tem tudo isso. eu nunca tive problema com isso, porque assim, eu evito certos tipos de assuntos mais técnicos, até porque minha abordagem é para iniciante. Então, Uhum. eu deixo claro que é a minha visão sobre aquele assunto. E ainda corre o risco de, né, aparecer alguém, ah, que está errado. Uma vez eu tive uma, para não falar que eu nunca tive um problema, que falou, ai, não é assim que faz esse passo, enfim, né? É. Aí eu queria também fazer uma observação, né, da minha experiência aqui na internet. Para a gente ser blogueira, né, estar na internet, que é uma necessidade da professora e da artista, a gente também tem que ter uma cabeça equilibrada, calma, porque você vai ver gente nos comentários
que muitas das vezes realmente não tem o mesmo conhecimento que você, falando superficialmente do assunto e dizendo que você está errada, estando você certa. Também ocorre isso. Sim, Né? Afirmando coisas para desmerecer você simplesmente por gosto pessoal ou por achismo, também tem isso. Então a gente tem que ter uma certa cabeça e entender que a gente tem que filtrar também determinadas críticas que vão chegar. verdade. Bom, tô olhando aqui a colinha. Sim. Falamos sobre nicho, subnicho, né? Então, deixando, fechando esse parênteses. Tenha definido, bem definido quem é o seu público, né? Agora vamos para a intenção do conteúdo. O que seria a intenção do conteúdo? Qual é a finalidade? O que você quer transmitir com aquele conteúdo? Eu já ouvi falar nos meus estudos de marketing que tem esses tipos, né, de conteúdo. Conteúdo técnico, que é esse que a gente está falando, que é quando a gente tem a intenção de ensinar alguma coisa para a pessoa, que é voltado ao nosso nicho. Conteúdo de objeção, esse conteúdo ele é importantíssimo, porque você educa a sua audiência. Porque, vou dar um exemplo aqui, iniciante. Ah, eu tenho vergonha. Ah, eu tenho... Qual que é o problema? Qual que é a objeção que você ouve? Transforma isso num conteúdo quebrando essa objeção. Que a pessoa ela já vem pronta ali para comprar de você. Às vezes ela só está precisando que você quebre essa objeção, que você mostre para ela que ela pode também comprar o seu produto. Então, conteúdo técnico ensinando alguma coisa, objeção para quebrar a objeção do seu possível cliente, autoridade. Aquele conteúdo que vai fazer as pessoas te enxergar assim, nossa, ela entende do assunto. Então, o conteúdo de autoridade, querendo ou não, quando você faz o técnico ou de objeção, você já se coloca como uma autoridade, tá? Mas você pode fazer um específico só de autoridade também. Conexão, que são os conteúdos de meme, ou até mesmo você falar algo ali que a pessoa vai se identificar com você. Mas eu gosto de usar muito meme porque ele acaba conectando a pessoa ali com você, ela se identifica e logo já reposta. Humaniza, né? Sim, exatamente. A pessoa fala, nossa, já aconteceu isso comigo e tal, eu vou repostar. Tem muitos frases motivacionais também que são conteúdo de conexão. Porque a Uhum. pessoa identifica ali, nossa, tá acontecendo. Conteúdos de indireta. É um tipo de conteúdo de conexão. A pessoa, nossa, ali na hora ela já sai mandando, né? E por último, não mais, não menos importante, o pessoal do marketing fala pouco sobre, mas faz, que é o conteúdo de venda. Porque a gente tem os nossos interesses financeiros, né? Então, o que eu vejo muito, Carol? Muitas pessoas que fazem só conteúdo de venda. E esse é um formato que ele precisa estar ali embutido na sua rede social, mas a rede social não pode depender só dele. Porque aí o que você vê? O engajamento da pessoa é péssimo, porque ela só quer vender, 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 vender. E as pessoas estão na internet em busca de estímulos, em busca de soluções. Às vezes a pessoa não está ali para comprar, mas aí você cativa ela e ela pega uma certa confiança em você e ela te escolhe. Às vezes ela te escolhe não é nem pelo seu currículo, é pelo fato de você ser humana, né? Que é o que você falou, humanizar o teu conteúdo e você oferecer alguma coisa para ela. Seja o teu posicionamento, seja um conteúdo técnico que é você ensinando alguma coisa para ela, seja um conteúdo de conexão que ela vai se identificar com você. Então é isso. A venda, quando você faz toda essa estrutura, a venda ela se torna sutil. Você vende que você nem percebe. Nossa, gente, olha a aula que ela tá dando. A pessoa compra de você assim que ela compra porque ela gostou de você. E a venda ela é isso, né? Porque veja a diferença de uma pessoa que você compra que você nem percebe que você compra dela e daquela que te encheu o saco. Geralmente você ignora ou você
Pessoa chata que tenta te vender, gente, vendedor chato é a pior espécie que existe. E às vezes a gente entende, né? Porque a pessoa tá ali querendo vender. Mas existe ou toda uma estrutura por trás de quem realmente tem esse sucesso na venda. Que a pessoa enxerga o cliente como, não como um cifrão, mas como uma pessoa que precisa dele. Essa pessoa precisa de mim, sabe? É uma via de mão dupla. O meu trabalho vai transformar a vida dessa pessoa. O meu trabalho vai tirar uma mulher de uma depressão. Vou ganhar dinheiro? Vou, mas assim, é o amor que eu tenho naquilo, em ver mulheres felizes. Então, quando você muda, quando você vira essa chave e quando você entende isso, é muito mais fácil. Gostou? Adorei, vou te dar a bailarina de ouro por essa frase. Porque eu acho assim, gente, que o que leva a mulher para a dança é essa necessidade de resgate de si mesmo, entendeu? Então, quando a gente se enxerga na professora e a professora é acolhedora, gente, eu acho que o acolhimento é a maior ferramenta da professora. Gente, porque a gente já sai da vida moída. Você chega em sala de aula e a professora te trata mal. Então, tem esses episódios. Então, quando você estava falando, eu estava refletindo sobre isso. A gente se vê na professora e vê ali no espaço, no trabalho dela, na escola, na aula, um ninho de aconchego. Porque a maioria não vai ser profissional, entendeu? Não vai concorrer com você, professora. Ela quer uma fuga dos problemas da vida. Então, essa questão de um trabalho humanizado é muito importante. E você já fazendo isso no marketing, eu acho que você, como eu posso dizer, dá 2 passos à frente aí para conquistar a sua aluna para sua próxima turma, sua próxima sala de aula. Eu acho que faz diferença. Lúcia, eu não sai mais. Estou com o propósito de levar para outras mulheres o que eu recebi. Isso mesmo. Verdade. Partilha algo tão valioso com outra pessoa, a gente tem que enxergar aquela pessoa para além do dinheiro, né? Que é o que eu acabei de citar aqui. E a pessoa percebe isso, frases da Cláudia, novamente. Você consegue perceber quem faz o seu trabalho com amor. E eu recebo muito feedback disso, graças a Deus. Olha, Bruna, eu vejo brilho nos seus olhos do que você faz. Então, a prosperidade, o dinheiro é uma consequência de você levar aquilo que você ama para outras pessoas. Então, eu acho que é muito importante isso. E ainda falando sobre isso, veja, a gente precisa ver a diferença de quem entrega uma aula de dança do ventre e quem entrega uma transformação. E é isso que nós precisamos entender que as pessoas buscam. As pessoas não querem só uma aula de dança do ventre, não, gente. De verdade. Se a tua escola, agora professora, ó, bronca. Se a tua escola depende de quem entra lá procurando dança do ventre, amiga, o resultado ele vai ser mais suado para você. Vamos pensar que você precisa mostrar o seu trabalho e a pessoa ela precisa vir porque você cura alguma dor dela, de certa forma. Os marqueteiros falam isso. A dor. Você está tocando na dor do cliente? Se não tá, a pessoa não quer saber o benefício da dança do ventre. A pessoa quer saber o que vai resolver aqui dentro dela. A pessoa quer literalmente que você pega ela no colo e fala, ó, vai resolver isso, isso e isso. Então, divulgar só benefícios da dança do ventre e conversar com a pessoa, falar, ó, ela vai fazer isso e isso por você, é diferente. E quem faz isso se destaca. Então, Meus aplausos. é uma dádiva levar a dança, transformar o dia de uma pessoa que chega ali. Exatamente. Exatamente, amiga. E quando você fala isso na tua rede social, quem tá vendo ali fala, nossa, essa mulher é maravilhosa. Ela é diferente. Preciso lá fazer uma aula com ela, para
ver se é isso mesmo. E outra coisa, entrega o que você promete, pelo amor de Deus. Não vai fazer um marketing maravilhoso, aí chega lá. Existem professoras que têm outra abordagem e tá tudo bem. Às vezes tua abordagem é concurso, é aquela coisa mais assim, mais rígida. Mas seja aquilo que você é, entendeu? Divulgue uma coisa e entregue aquilo, tá? E também existem formas de professoras que têm uma outra abordagem tocar em dores também. Porque às vezes a dor da pessoa que te acompanha é querer ganhar um concurso. Então você precisa falar diretamente com a pessoa. Aquilo que ela quer ouvir. A gente precisa falar para o nosso cliente aquilo que ele quer ouvir. É isso. Prosseguindo aqui. Mais alguma coisa, Carol? Posso Não prosseguir? creio o que você disse, eu tô aqui impactada, meu queixo, entendeu? Porque eu concordo, você tocou no meu coraçãozinho do Oriente quando você disse isso, professora. Realmente, você também precisa ser verdadeira no seu marketing. Você tem que vender aquilo que de fato você é. Porque senão, quando a pessoa entrar na sala de aula, seja física ou online, ela vai se decepcionar. Porque você não é aquilo que você vendeu no marketing. Então, venda você mesma, né? Venda o que realmente você é. É, exatamente. Né? E parênteses para entrar no outro tópico, hoje em dia as pessoas já não ligam mais para perfis no Instagram. Ouve bem o que eu vou falar e você vai concordar comigo. Que tem aquele monte de artes certinhas, a grade toda certinha, assim, imagens de Canva. Isso ficou lá atrás. Hoje as pessoas se conectam com pessoas. Então, não acha que você fazer um perfil todo certinho. Não. Seja você. Hoje em dia a internet nos dá esse poder da gente ser quem a gente é. E ali você já filtra quem vai gostar de você e quem não. Tem isso também. É todo mundo que vai gostar do meu jeito? Não. É isso. A internet é isso. Então, quanto mais você ser você, mais a chance de você atrair um público segmentado, um público que realmente tem aquele potencial para você. E que vai ser fiel porque encontrou o que procurava. Porque você é você. É. A Lúcia escreveu um comentário, professora. Eu fui por Eu, tá, leia. ano passado, novamente, fui amparada pela dança. Não entendi. Câncer de mama? Oh, será que pode falar? Não Vamos, sei se vamos. o Instagram bloqueia. Dancei, atrasou meus projetos, mas estou focada em realizar meu propósito. Eu não escolhi a dança me escolheu. Fui com minha irmã e fiquei, ela não ficou. Exatamente, Lúcia. Acontece, dança é um chamado. Eu falo que é um chamado. Eu recebo muitas mulheres. Esse ano eu já recebi aí uma centena de mulheres. E não é todas que ficam, e é normal, porque a dança do ventre ela é bem específica. A gente tem aquela conexão de alma. E siga no seu propósito. Siga no seu propósito. Te desejo muito sucesso. Lúcia, você já venceu. Você é mais do que vencedora. Bom, pessoal, seguindo aqui, fechando esse parênteses, né? Seja você. A mensagem é essa, seja você. Que você vai atrair pessoas que se identificam e vai ter sucesso nisso. Agora vamos para o formato de conteúdo. A gente já falou sobre a intenção do conteúdo, né? Técnica, objeção, autoridade, conexão e vendas. Formato. O que é o formato? O formato é do jeito que está postado ali na rede social. Se é um vídeo que ocupa a tela inteira, se é um vídeo que é metade, metade, isso é o formato. Se é um conteúdo de narrativa, se é um conteúdo normal, só você falando, tem vários tipos, vários formatos. Vocês já devem ter visto aqueles conteúdos assim, que a pessoa coloca lá a tela. Faria, não faria? Certo ou errado? Que eu não, particularmente não gosto muito, que eu não sigo essa linha rígida de certo e errado. Mas é um tipo de. Só para vocês terem noção que é um formato de conteúdo.
Então, a gente precisa saber quais são os tipos de formato e escolher aqueles que fazem sentido para nós. Tem formato de conteúdo que é de entretenimento que eu acho super legal, que é aquele pessoal em família, igual aquele do macarrão que estava em alta esses tempos. Então, é um formato de conteúdo. Um formato de conteúdo de entretenimento. Um que eu acho perfeito, que um dia eu ainda vou fazer. Abordagem na rua. Vocês já devem ter visto. Conteúdo de abordagem na rua. Que a pessoa aborda, independente do nicho da pessoa. Agora tem gente fazendo com lanche, de oferecer um lanche. Então, professoras, ó, não tem nenhuma que faz isso ainda, hein? Então, ó, é ouro isso que eu tô falando. Meu sonho é ainda pegar um figurino, pegar aqueles provador portátil, sabe? Que você ir na rua, pegar uma mulher e mostrar para ela como é a transformação da dança do ventre. E é um tipo de conteúdo assim que tem de tudo para bombar. Porque você tá mostrando ali o seu trabalho verdadeiro e mostrando uma transformação. Então, quando você mostra uma transformação, as pessoas se encantam com aquilo. E isso é desde a TV. Os antes e depois que fazia, eu acho que no programa da Eliana. Então, na verdade, a gente está competindo com a televisão. Então, tem muito criador de conteúdo que pega conteúdo que é da TV e joga para o digital. As brincadeirinhas que a gente vê, que eu citei uma, às vezes eu vejo pessoal com bexiga, passando um na cabeça do outro. Isso é um formato de conteúdo, de entretenimento. Então, atenção aos formatos. Você que é produtora de conteúdo, enquanto você está rolando ali a internet, começa a enxergar com um olhar mais técnico. Nossa, que legal esse conteúdo. Como que é o formato? Ah, ele fez isso e isso, é entretenimento. Outra coisa que ficou faltando aqui, eu falar na intenção do conteúdo. Prova social. Prova social é quando você mostra a transformação da pessoa, que é esse tipo de conteúdo que eu tenho intenção de fazer nas ruas. É uma prova social. Você tá vendo ali que a pessoa passou por aquilo e que aquilo foi bom para ela. Aí tem os antes e depois, por aí, né? Que eu acho que no nosso nicho antes e depois não funciona tanto, mas enfim, sempre tenha esse olhar técnico. Você tá vendo um conteúdo, você vê o que aquele conteúdo está comunicando. Qual que é a intenção dele? Se ele é técnico, objeção, autoridade, prova social. E depois você entende o formato dele. Como que é o formato? A pessoa gravou ali sentada no escritório dela, ela gravou na rua. Você pegando isso, você consegue criar os seus conteúdos com muita criatividade. Salva o conteúdo para te dar de inspiração ali, tá? Prosseguindo aqui. Ah, tem as narrativas. Eu não falei tanto das narrativas, mas narrativa é quando você fala e coloca alguma coisa em cima, um vídeo em cima, e você conta a história de uma pessoa, de uma situação. É muito legal isso também. As pessoas param para assistir. E vlog. O vlog é aquele, arrume-se comigo, vem ver como foi, não sei o quê. As pessoas gostam disso, as pessoas são curiosas. Elas gostam de ver onde você foi, se você foi almoçar num restaurante tal. Então, a rede social, ela te dá esse espaço para você mostrar o seu dia a dia. Enfim, só umas ideias para vocês. Depois dessa live, eu não aceito ninguém falando que não tem ideia de conteúdo, tá? Não aceito. Outra coisa que não tava aqui, mas me veio aqui agora. Espera aí. Os formatos, né? Nós falamos dos formatos. Agora, uma coisa que a Carol falou. Fugiu um pouco aqui da minha mente, mas na hora que eu lembrar, eu falo. Cuidado com os tipos de conteúdo. Nunca entregue tudo. Porque agora eu sou uma produtora de conteúdo, nossa, eu vou ensinar tudo no. Amiga, calma. Porque aí também você não vende, né? Aí você não. Então, a gente precisa ter uma dose certa do que ensinar, do que entregar de graça. A Cláudia fala muito isso. Ela fala, é legal você mostrar o teu trabalho, mas dá uma freada, né? Pode falar, Carol.
Professora Bruna, isso a gente estava conversando antes, né, da live e é um ponto muito importante que eu vejo muito aqui. Tem gente que cria muito, muito conteúdo de graça, conteúdo técnico, conteúdo de ensino, e aí eu fico me perguntando, se eu fosse uma aluna iniciante, por que que eu iria para aquela professora se ela já está me entregando tudo de graça no Instagram? Então, tem coisas assim que é preciso saber dosar. Porque se você entrega o seu trabalho todo de graça, qual o valor que ele tem? Né? É preciso saber dosar. Você está é, até perdendo público consumidor, porque ele vai pagar por quê se você entrega de graça? Faz sentido. E assim, é aí que entra o conteúdo de venda, o quão ele é importante também, né? Tem gente que a gente precisa entender que a gente não pode ter excesso. Ah, o meu perfil ele só é tentando oferecer venda. Ah, o meu perfil é só técnico. Então a gente precisa de tudo, a gente precisa um pouquinho de cada coisa. Ah, lembrei que eu ia falar sobre os formatos de conteúdos e intenção do conteúdo. Não tenta fazer tudo de uma vez, tá? E não tenta querer fazer tudo. Descobre qual que é o formato de conteúdo que você se identifica. Que você fala, não, esse é legal e esse é legal, é acessível, é fácil para eu produzir. E escolhe no máximo três. Essa é a minha dica de ouro. Escolhe três formatos de conteúdo para trabalhar no seu perfil. Mais do que isso, cansa. Aí, desses três, você continua fazendo coisas diferentes. Coloca o de venda diferente. Mas assim, escolha três formatos, até por questão de entrega, tá? O algoritmo, quando você fica desesperado fazendo vários tipos de conteúdo diferente, agora, quando você tem um padrão, além das pessoas gostarem de te assistir, de isso o algoritmo identificar que você é um bom produtor, ele entrega mais. Eu falo porque eu mudei meu formato de conteúdo não tem 15 dias. Pode ver que eu tô focada num formato. Mas, assim, tirando isso, tirando essa questão de criar formato, de conteúdo, de pessoas de fora vir até você, de você viralizar, entenda que as pessoas que já estão no teu perfil, elas vão ficar enlouquecidas e apaixonadas pelo teu trabalho. Eu falo isso porque tem muita pessoa de Rio Preto, aqui da minha cidade, que me segue, que me vê e fala assim, nossa, eu amo seus conteúdos, eu adoro o que você fala. E às vezes nem é, assim, eu ensinando a dança do ventre, é a minha posição, é a minha visão como pessoa. A pessoa se identifica com isso. Então, quando você cria um bom conteúdo, além dele ter a chance de sair para fora, ele agrada as pessoas que estão ali te acompanhando e faz você se tornar uma referência mesmo. Isso é muito legal. Tá tudo bem aí, pessoal? Os meus conteúdos. Tudo bem, eu estou só ajeitando aqui umas coisas nos comentários. Tá. Continua, professora. Bom, então, fechando esse parênteses, os formatos. Estuda o seu formato, escolhe três, que é sucesso. Tráfego pago. Agora vamos falar de tráfego pago. Eu vou falar da minha experiência, tá? Cada um tem a sua. A minha experiência é, eu uso tráfego pago para atrair alunas e mulheres para fazer aula experimental comigo. O meu tráfego, ele é bem o meu tráfego pago, ele é bem objetivo nisso, tá? Tem professoras que impulsionam, foi o que você falou, que impulsionam um conteúdo legal. Eu não, eu sou bem objetiva, eu gosto de colocar lá aula de dança do ventre, tal dia, tal horário, cidade, e impulsiono isso daí. Porque nisso daí vem os leads, que a gente chama de leads, né? Que são as pessoas interessadas, e com elas a gente faz um trabalho ali de divulgar as aulas. Faço isso no orgânico? Faço também. Coloco lá no meu story, a aula de dança do ventre. Coloco no feed uma vez por mês, no máximo. E eu vejo muita professora que vive todo dia se deixar divulgando aula de dança do ventre, aula de dança do ventre. Gente, é cansativo. Então, assim, faz isso uma vez por mês. Porque a pessoa precisa ver ali que é o seu trabalho, mas ela precisa se interessar por outras coisas, né? Pelo que você fala. Não só
pela sua turma, digamos assim. Então, eu uso o tráfego pago direcionado já para me trazer essa pessoa, tá? Tráfego pago, o anúncio, ó, o que eu coloquei aqui. O anúncio precisa se comunicar com as pessoas certas. Então, se você vai usar o seu tráfego pago para fazer igual eu faço, de impulsionar ele para te trazer alunas ou interessadas em aula experimental, você precisa colocar a sua cidade, o horário da sua aula, porque isso já filtra. Sempre aparece alguém sem noção, vai falar, ah, tem outro dia. Ah, não, tem aqui na cidade de tal. Só que Tem aí é isso. você segmentar o público. Coloca a sua cidade na hora de pôr o anúncio também, né? Não vai perder dinheiro, pelo amor de Deus. Então, você precisa ser objetiva no, no seu anúncio, questão de horário, de cidade, de localização, e você precisa se comunicar com as pessoas certas. Você precisa tocar em dores dessas pessoas. Foi-se a época que a gente anunciava lá assim, benefícios da dança do ventre. Não, sinta-se poderosa com a dança do ventre. Você, se você tem dores do passado, você pode trabalhar seu emocional com a dança do ventre. Sabe, é você tocar na ferida, não simplesmente mostrar o benefício, porque ninguém quer saber do benefício, a pessoa quer saber o que é de ruim que ela tem que a dança pode melhorar. Entendeu? Então é isso. Se comunica com a pessoa. Eu tô falando isso baseado no que eu faço. Mas tem outros objetivos, seleciona a dor dessa pessoa e fala, ó, o que que essa pessoa gostaria de ouvir de mim? Vou dar um exemplo aqui, vou inventar agora. A professora que trabalha com concurso, com competições, chega de se frustrar nos festivais. Você precisa de um direcionamento. É isso. Ela falou a dor e falou como ela resolve. Então é isso que você precisa entender. Qual que é a dor do seu cliente, como você resolve isso, colocar isso num anúncio bem direcionado, dia e horário, para filtrar quem realmente tem interesse, tá? Então, tráfego pago tem que se comunicar com as pessoas certas. Mais algum ponto, Carol? Posso prosseguir? Eu gostei muito do que você disse de se comunicar com as pessoas certas, né? Porque isso é necessário. E sobre trazer a dança como uma solução, né? Mostrar a solução que a dança pode ser na sua vida. Porque isso é muito importante, eu acho que isso é o que mais atrai a aluna para a sala de aula no Brasil. Porque a dança não é da nossa cultura, Tá. não é forró, né? Não é samba. A gente não cresce vendo dança do ventre na televisão, a não ser no clone. Mas Amo. eu amo clone, gente. Mas é isso que você falou também, né? Essa intenção de trazer como uma proposta de trocar na ferida, de trazer como um remédio para a dor, eu acho isso extremamente importante, porque é verdade, e tudo aquilo que é verdade vende muito bem. Vou ensinar uma coisa aqui, ó. Pega. Sabe esses posts antigos de dança do ventre que tem lá benefícios da dança do ventre? Ou até mesmo se você tem um post desse, pega ele, joga no chat GPT e fala o seguinte: olha, aqui eu tenho os benefícios da dança do ventre. Eu quero que você me fala quais são as dores de mulheres que procuram essa modalidade e como eu posso solucionar essas dores. Amiga, ele vai te falar. E É, você gente. é um post. Não quero oferecer benefício para ninguém, ofereça solução. Foi o que a Carol falou e o que a gente falou lá no começo. Solução. É isso, tá? Agora, uma parte, Carol, muito importante, que eu acho assim, que eu faço um trabalho aqui de espionagem, que eu acho que toda pessoa faz isso, não tem por que esconder, né? E se você é professor de dança do ventre e não faz a espionagem, começa a fazer. Veja na tua cidade, se você é de presencial, como que é o atendimento das suas concorrentes. Eu acho concorrente uma palavra muito forte, né? Colegas de trabalho. Mas querendo ou não,
direta e indiretamente, ela é sua concorrente. Então, faça esse trabalho de espionagem. Todo profissional faz isso, profissional que entende de marketing. Para ver como que é o atendimento dessa pessoa. Porque você precisa mapear como que está o seu atendimento. E você vai ver a situação que é o atendimento. Assim, aqui na minha cidade, em geral, atendimento é terrível. Desde uma lanchonete até uma loja de roupa. Eu não sei como que é na região de vocês a questão do atendimento, mas o atendimento ele é muito importante. Quando aquela mulher vem até você para fazer dança do ventre, agora eu tô falando pro meu caso, tá? Ela não quer simplesmente ouvir de você, é R$ 150 por mês. 150 minha mensalidade, tá, querida? Quer vir fazer uma aula experimental? Não. Você pergunta pra ela, você bate um papo, sabe? Conversa com a pessoa. Não vai mandando logo o seu valor de cara. Às vezes tem umas que vão ficar impacientes, que querem saber o valor. Mas eu percebo que muitas querem só conversar com alguém. E eu nem gosto, né? Aí eu fico lá, converso, sabe? Um atendimento humanizado. Então, eu acho que é um dos passos mais importantes. Porque ou aquela pessoa vai gostar do teu atendimento e vai querer fazer aula com você, ou ela vai atrás de outra pessoa. Se ela vê que ali não, sabe? A diferença de dar atenção, né? Exatamente. E às vezes, se você já fala logo o teu preço de cara e é muito objetiva assim no atendimento, eu acho que a gente tem que ser sim objetiva. A gente não precisa também encher muita linguiça e ficar, né, enchendo o saco. Cansativa. Isso é cansativa. Não. Sabe, eu acho que tudo tem um equilíbrio. Mas a pessoa, às vezes, ela quer ouvir algo de você, algo diferente de você. Então, assim, no atendimento, desculpa, mas eu sou top. Eu sou top. Porque eu faço questão que aquela mulher seja ouvida. Então, ó, como que é o ditado que as pessoas falam? Deus deu 2 ouvidos e uma boca. Então, ouve a pessoa. Às vezes a pessoa só quer contar ali que ela tá num momento difícil. Nossa, quantas mulheres eu ouço o dia inteiro. É todas que fazem aula? É todas que vão permanecer na turma? Não. Mas eu tenho certeza que ela nunca vai me esquecer. É uma coisa que a Cris Safira fala, Bruna, essa mulher nunca vai te esquecer. E pra mim isso é o mais importante. Eu acho que o dinheiro ele é uma consequência de um trabalho bem feito. Com o tempo você vai sempre melhorando. Eu falo por experiência própria. Esse ano, eu comecei com uma certa dificuldade aí de agendar aula experimental. E hoje, toda semana, tem mulheres me procurando assim. Só pelo meu conteúdo. Só pelo que eu ofereço na internet. Eu já não preciso mais ficar procurando, jogando tráfego pago. Então, se você faz um bom trabalho aqui, daqui 1 ano, 2 anos, você colhe frutos dele. É importante que você está dizendo, né? Na, na luta, a gente vai conquistando o nosso lugar ao sol, né? Exatamente. Licença, tomar uma aguinha. Então, finalizando, o atendimento é onde você vai cativar a sua aluna, você vai ganhar ela ali, se você for atenciosa, se você tiver uma boa escuta. Agora é aquela coisa, repetindo o que eu falei sobre conteúdo. Se você só oferece dança do ventre, se você não oferece uma transformação de vida, se você não oferece o bem-estar através da dança, realmente é isso. Você vai passar o teu preço, a pessoa vai querer ou não, e é isso. Um tema bem polêmico, Carol. Eu não sou muito chegada em polêmica, mas esse falar assim porque eu acho que valoriza o nosso trabalho. Uhum. Cobrar ou não a aula experimental. Sinceramente, amigas, eu não tenho. Raramente eu tenho problema com isso. Porque é o que eu tô falando. A mulher passa pelo atendimento comigo, ela confia em mim, ela gosta de mim. O que vai ser R$ 30? Eu cobro R$ 30, só pra vocês terem noção. Mas aí é o valor de cada uma, né? É que a minha mensalidade ela é 150. Então, dividindo isso, minha aula sai nessa faixa de R$ 30 a R$ 40. E eu cobro 30 para ser mais acessível, para ela ter um momento e para não ser de graça. Porque eu Tá acho assim, bom.
a live vai cair. Vai. Vai, mas eu vou te puxar de novo, Tá. tá? Espera Ah, lá. Faltam 5 segundos. não. Voltarei.